Olá, boa noite. O Ideias da Aldeia de hoje inicia agora para discutir um problema das nossas cidades da floresta. O trânsito é sempre um bom termômetro para medir como anda o nosso respeito com as outras pessoas. Para falar um pouco dessa situação na maior cidade do Acre, nós convidamos o superintendente da RB Trans, Ricardo Torres. Boa noite, Ricardo. Seja bem-vindo ao Ideias da Aldeia. Boa noite, é um prazer estar aqui no programa. Ricardo, vamos começar essa conversa fazendo uma distinção entre a RB Trans e o Detran. Às vezes a gente pensa que isso já está entendido, mas vamos, assim, reforçar esse entendimento. Por que foi necessário dividir os trabalhos da RB Trans e do Detran? É muito importante isso. Na realidade, a comunidade confunde bastante, dada a ausência, eu diria, do município em relação a ter um órgão, uma instituição que cuidasse só da esfera do trânsito ou do transporte. Na realidade, já existe uma prerrogativa legal, né, através do Código, de que o município deve fazer a gestão naquilo que diz respeito à circulação, parada e estacionamento, e a sinalização, também a fiscalização. O que acontece é que, ao longo dos anos, a Prefeitura tinha o extinto DTP, que era um Departamento de Transportes Públicos subordinado à Secretaria de Obras. E, em 2002, foi criada, então, a RB Trans, que é a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito. A RB Trans ela tem, então, toda essa prerrogativa que hoje a sociedade da cidade de Rio Branco ainda imagina estar com o Detran. O Detran ele cobriu uma ausência do município ao longo dos últimos anos. Hoje a gente já consegue caminhar, né, em parceria com o Detran e também com a Ciatran, que é uma companhia da Polícia Militar, para fazer a fiscalização de trânsito. Então são 3 órgãos de trânsito hoje na capital, né? A Companhia de Trânsito, o Detran e a RB Trans. Trabalhamos integrados, trabalhamos em conjunto, o Detran a parte da sinalização e a Ciatran a parte da fiscalização. Na realidade, formamos aí um conjunto para cuidar então do trânsito da nossa cidade. Quem é que banca, quem é que custeia as ações da RB Trans? Hoje nós estamos com a seguinte divisão de recursos, né? Nós temos recursos próprios, repassados através de taxas de ISS, os impostos que são pagos pelo cidadão, retornam então para salários, material de expediente e outras pequenas ações. O Detran entra com os custos de materiais de reposição, então tinta, material de semáforo, alguns equipamentos, e a RB Trans então fica com a coordenação, faz essa parceria. Já a fiscalização o custo da fiscalização fica mais com o Detran e com a Ciatran, ou seja, a Polícia Militar e o Detran fazem então o gerenciamento desses recursos. No geral, a gente consegue dividir bem essas atribuições e essa distribuição de recursos. A Prefeitura também capta muitos recursos federais, então temos alguns programas em andamento, né, como o Promob, que é um programa de mobilidade do governo Lula, através do Ministério das Cidades, e temos outros recursos provenientes da CID, que é uma contribuição proveniente de um imposto arrecadado dos combustíveis. Então, com esses recursos, a gente consegue avançar com obras de construção dos abrigos, pavimentação, sinalização, de uma forma geral, são essas as fontes. O Ricardo, você trabalhou também no Detran durante muito tempo e depois assumiu essa superintendência na RB Trans. O que você destacaria de trabalho forte junto à comunidade a partir do trabalho da RB Trans? A comunidade, por exemplo, quando ela sente a ausência, digamos, de uma faixa de pedestre em frente à escola do bairro, é a RB Trans que ela tem que se dirigir? Hoje nós estamos dividindo da seguinte forma, para não confundir a comunidade, até não ficar uma coisa de momento, ou seja, uma coisa que veio de repente, a comunidade tem que entender que a RB Trans faz tudo isso. Na realidade, está no subconsciente de todos que o Detran ainda tem esse gerenciamento. Então, nós optamos por fazer da seguinte forma. Semanalmente, nós temos conversas com o Detran e com a Ciatran. Então, qualquer pessoa que deseja uma sinalização, que tem uma reclamação, uma sugestão a fazer, pode se dirigir a qualquer dos órgãos, mais especificamente ao Detran ou à RB Trans. Chegando lá, esse pedido vai caminhar de acordo com a sua demanda, com a sua necessidade, para um dos setores competentes dentro dos órgãos. Enfim, vai ser encontrada uma solução, seja pelo Detran ou pela RB Trans. Qualquer pedido de sinalização pode ser encaminhado para qualquer das duas instituições que nós vamos gerenciar o pedido
e atendê-lo na medida do possível. Tem algum telefone em que a pessoa pode ligar e receber esse tipo de serviço? Tem. Na RB Trans, o 3226-6604 e o 3227-3538. São os dois números de contatos da RB Trans. Ligando para lá, a gente anota o pedido, a sugestão, a reclamação e dá um encaminhamento. Nesse trabalho integrado que você falou, Ricardo, está incluída a educação para o trânsito? Isso, não sei se isso ficaria mais a cargo do Detran, mas parece que há uma ausência da educação no trânsito. Se fortaleceu durante um tempo no Detran, a questão da direção defensiva, depois parece que enfraqueceu, aumentou o número de motociclistas, aumentou também o número de acidentes com motociclistas e não se vê uma campanha efetiva para esse público, efetivamente, né? Ficaria sob responsabilidade da RB Trans também? Eu poderia trabalhar em conjunto com o Detran? Como é que é? Na realidade, todos os órgãos têm essa previsão de trabalhar com a educação para o trânsito, né? O trânsito ele se divide em três segmentos bem distintos, né? Que é a fiscalização, a engenharia e a educação. Realmente houve uma diminuição nas ações de educação para o trânsito, em virtude até de alguns ganhos que nós tivemos, mas logo detectado que esse investimento, essa ausência, na realidade, ela se deveu por investimentos maiores na área de engenharia, né, e também de fiscalização. Esse processo a gente já analisou, já conversamos internamente. O Detran já montou uma equipe agora bastante reforçada, está atuando ali na Avenida Ceará e está retomando com muito mais intensidade esses trabalhos. A RB Trans tem o outro segmento que é transporte. Então, para que a gente não fique enfraquecido nem do trânsito, nem do transporte, optamos então por começar a trabalhar o transporte, já que o Detran vem fazendo esse trabalho de educação e agora reforçando mais. Adquiriram uma van para o transporte das pessoas que trabalham... Não, das pessoas que trabalham com a educação para o trânsito. Agora o Detran tem uma van muito legal. Está adquirindo novos materiais, panfletos, folders. Fecharam recentemente uma grande compra de material nesse sentido de material educativo. E nós estamos trilhando uma outra parte que é do transporte, porque também nunca houve educação para o transporte. E esses estão intimamente ligados, né? Porque quando você protege ou dá educação para que uma pessoa ceda uma cadeira para uma pessoa deficiente, um idoso, ou então auxilia a caminhar para embarcar no ônibus, tudo isso repercute no trânsito de uma forma geral também. Então a gente está mais ou menos dividido que dessa forma, né? Hoje tem uma equipe trabalhando a educação para o transporte no terminal urbano e o Detran tem uma equipe trabalhando a educação para o trânsito hoje no Calafate e na Avenida Ceará. A nossa ideia depois é unificar esse trabalho. Recebemos um recurso, estamos trabalhando na parte da licitação desse material, vamos trabalhar aí com a Conjovem, que é a nossa assessoria na área de trabalhos para a juventude, e colocar então todas essas equipes trabalhando unidas, mais trânsito e transporte. Ricardo, qual explicação você poderia dar para essa divisão de velocidade máxima em algumas avenidas? Por exemplo, a Via Chico Mendes. Nós temos, às vezes, 200 metros em que é permitida a velocidade de 50 km por hora. Em outro trecho, 60 km por hora. E não são raras as vezes em que o motorista passa a 80, 70 e não é punido. Na questão da educação para o trânsito, a punição também não é uma forma de educar, porque se às vezes o camarada passa com 70, 80 e não é punido, efetivamente o radar móvel não está ali para fazer isso, aí parece que perde-se a autoridade e aí pode-se até perder o controle da situação, né? Essa questão da punição, como é que nós estamos? Veja só, na realidade ali na Chico Mendes nós recebemos, ainda falando um pouco de Detran, né, quando eu estava à frente da diretoria de operações de Detran, recebemos reclamações em relação a essa variação de velocidade. A rodovia ela tem aproximadamente 3,5 km. E nesses 3,5 km, as nossas decisões de redução de velocidade elas são pontuais. Quase sempre elas são para atender um objetivo num local onde a gente entende que ali há um risco eminente de acidentes. Então, em frente ao Deracre, pela movimentação de equipamentos, né, na Chico Mendes,
colocamos um pouco mais à frente ali no posto Triângulo, já que há uma grande concentração de chegadas, né? A saída do bairro 15, mais a Chico Mendes, mais a saída do antigo aeroporto. Logo em seguida, a saída do bairro Taquari, tem um posto de saúde. E na saída do bairro Areal, onde também é uma grande concentração de pessoas. Então essas variações de velocidade ali, elas se deveram em virtude disso aí. Agora, é claro, incomoda bastante porque as pessoas têm curtos espaços para imprimir uma grande velocidade ou uma velocidade maior. Ficamos ali variando entre 50 e 40 km por hora. Em virtude dessas reclamações, recentemente o Detran optou então por padronizar a velocidade em uma só. Ficou 50 km por hora, providenciaram a substituição das placas, enfim, os radares foram aferidos para essa velocidade de 50. E por que essa velocidade também baixa, né? Todos questionaram, por que a velocidade tão baixa? Ali é uma boa via, bem iluminada, bem sinalizada, dava para ir até 70, 60, 70 km por hora. A preocupação é que é a única via de entrada da cidade. Então, todas as cargas, por exemplo, passam por ali. Ali nós temos carretas com 30, 40, até 80 toneladas entrando naquele local. E passando por bairros populosos, né? Como o Areal e Taquari. Então, a preocupação foi pela segurança, pela vida. A diferença para quem trafega 3 km ali é um minuto e meio, dependendo da velocidade do veículo. Isso, para a gente, não representa nada em relação à vida salva, né, das pessoas que residem ali no entorno daquela via. Agora, temos problemas para operar na parte da noite, né? Já que à noite o radar não tem o disparo do flash, aquele radar estático, que é aquele que fica à margem da rodovia, não funciona com esse tipo de equipamento. Para isso, o governo do estado providenciou então uma aquisição, né? Foi feito um processo licitatório para a aquisição de equipamentos fixos, né? Que ficam ali permanentemente. São caros? Né? Na realidade, eles têm basicamente o mesmo custo, não são equipamentos que são caros. E por incrível que pareça, apesar de ter adotado aquela postura do que a gente chama de ostensivo, a pessoa ao se aproximar está vendo a velocidade que está chegando, que está imprimindo, ou seja, que há o risco da notificação da multa. Semelhante à nova Avenida do Ceará. Exatamente. Né? É incrível, mas as autuações acontecem. Né? As pessoas estão vendo que estão cometendo a infração, mas mesmo assim optam por cometê-la, por infringir e acabam custeando o valor do equipamento, né? A ideia básica é de que o Estado deveria pagar totalmente aquele equipamento, porque ninguém vai infringir o que está aos olhos, né? Mas acontece. Em alguns casos não, em algumas cidades isso tem se demonstrado, não é um prejuízo para o Estado, na realidade é um grande ganho para o Estado, porque você paga o equipamento, ou seja, não há multas para pagar esse equipamento, o Estado tira do seu cofre e paga esse equipamento, mas em compensação ninguém morreu, ninguém foi parar no hospital, o sistema de saúde não gastou 100, 200 mil reais para recuperar uma pessoa lesionada. Então, o grande ganho, as pessoas reclamam muito do radar, mas não conseguem enxergar o que tem depois, né? Uma lesão grave, uma lesão de coluna, um paraplégico, é uma pessoa que vai gastar muito no Estado. Vai passar 30, 60 dias em recuperação dentro de uma UTI, depois vai passar por um tratamento de fisioterapia. Isso não existindo, o Estado economizou. Então pensa-se, vamos pagar 5 mil reais na locação de um equipamento de radar. E na realidade poderíamos estar gastando 100, 200 mil reais numa pessoa lesionada. Então a relação custo-benefício para o Estado é muito grande. Isso sem contar o trauma aqui. Claro, a vida não tem preço, então essa aí nem se conta, né? Ou seja, uma pessoa que... E tem a questão da produção, né? É um profissional que às vezes deixou de trabalhar, uma família que o pai deixa de trabalhar para sustentar um filho que foi lesionado no acidente. Ricardo, nós vamos fazer um breve intervalo, mas voltamos em instantes para continuar falando sobre o trânsito. Bom, Ideias da Aldeia volta após o intervalo.
Olá, o Ideias da Aldeia está de volta e hoje conversando com o superintendente da RB Trans, Ricardo Torres. Ricardo, há aproximadamente 10 dias o Ministério Público baixou uma portaria que trata da questão dos estacionamentos nas ruas centrais da cidade. E de fato há um problema, porque algumas empresas e órgãos públicos colocam uma espécie de cavalete, tornando ali a frente da sua loja, ou do seu comércio, ou do órgão, quase como se fosse um espaço privativo àquela empresa ou instituição. O que há de errado nisso e como que a RB Trans pode intervir? Na realidade, isso foi herdado, né, ao longo dos anos. A cidade, como eu disse antes, né, o Detran fazia esse gerenciamento, mas isso já vem de muitos anos, não é dessa gestão agora do Detran atual, mas de muitos anos. Então, alguns estacionamentos foram colocados até a pedido dessas instituições, né, de alguns órgãos públicos. Por exemplo, no fórum, à época, esse eu me recordo, foi um pedido do presidente do Tribunal de Justiça, porque não havia onde embarcar e desembarcar os pessoas presos que vinham para depor, os presos no caso. Então as viaturas precisavam chegar com certa celeridade e sair. O que eu diria que aconteceu, na realidade o que o Ministério Público está querendo é corrigir essa falha de que isso não ficou amarrado, né? Existe uma resolução que prevê que quem tem jurisdição sobre a via pode fazê-lo, pode determinar estacionamentos especiais. E também existem as áreas de segurança. Em frente aos bancos existe uma portaria da Secretaria de Segurança, já de alguns anos, determinando que as áreas em frente aos bancos são áreas de segurança, portanto proibido o estacionamento. Essas prerrogativas existem dentro do Código de Trânsito Brasileiro. O que não houve foi uma amarração, eu diria, através de portarias, instituindo isso. Já os particulares não, aí realmente são ações que não cabem essa privatização, digamos assim, da via pública para o uso específico de uma loja ou de um comércio, né, ou de um hotel ou coisa parecida. E alguns ficam bravos quando a gente... ficam muito bravos. E com a gente também, né? Nós agora, recentemente, notificamos algumas empresas para retirar alguns cavaletes, cones, alguns pedidos. Infelizmente, alguns não foram cumpridos, a gente vai retornar e conversar novamente com essas pessoas e recolher esse material. E alguns, Ricardo, eles têm até aquela plaquinha de proibido estacionar, colocam em frente à loja, ao hotel, e ali... É delicado citar nomes, eu não farei, mas existem coisas aqui que já são até tradicionais, né? Já existem, acho que há mais de 15 anos. O Ministério Público, então, preocupado com isso, e nós também estamos buscando essas soluções, né? A portaria, então, ela nos orienta a regularizar essas situações e retirar aquelas que não têm como ser regularizadas. E nós vamos proceder, então, dessa forma, ou seja, aqueles que cabem ainda a utilização por questões de segurança ou por questões de necessidades que são atendimentos à comunidade, ou seja, a ideia é que você tem que atender a comunidade. Então, por exemplo, entendemos que o fórum precisa desse serviço porque ele atende a uma grande massa da comunidade. Seria muito ruim para uma viatura ou para um oficial de justiça que vem deixar ou entregar algum documento com relativa urgência, um veículo oficial, não são veículos particulares, não ter onde fazê-lo com certa celeridade, atrasaria o atendimento ao público. Já e essas lojas, esses locais em que estão utilizando para benefício da sua loja, infelizmente esses ainda não cabem. Caberia depois, estabelecida uma nova legislação dentro do município, e aí essas instituições, essas lojas, elas podem pagar, se for o caso, né, de implantar uma lei dessa aqui, porque ainda tem que ser discutido também. Cidades como São Paulo têm essa previsão. Se você tem uma obra e precisa carregar e descarregar material, você vai até a prefeitura, escolhe um tipo de vaga, pode ser uma vaga grande, uma vaga pequena, paga por esse uso, né? E aí você tem então o direito de explorar temporariamente aquele espaço. Então existe uma solução para cada caso, agora tem que ser estudado mais amplamente. Esse estudo talvez possa ser discutido no plano diretor, mas esse é um assunto que a gente vai tratar daqui a pouco. Certo. Falando a respeito ainda dos espaços públicos, área azul, de que forma isso pode ser uma solução para esse problema e também como é que a RB Trans pode solucionar essa dor de cabeça que são os flanelinhas que infernizam a vida de alguns motoristas, furando pneu, riscando o carro, caso não se pague aqueles centavos por guardar o veículo. Na realidade, dentro dessa portaria também há esse indicativo, né, de que cabe ao município, na realidade, gerenciar os estacionamentos
rotativos, estacionamentos pagos, né, que é conhecido mais por Zona Azul. Nós fechamos agora todo o levantamento da área central e até de algumas outras áreas mais comerciais, como estação e bosque, mas iniciaríamos pela área central. Temos que abrir um processo licitatório, né? Para isso nós temos que estabelecer ainda uma audiência pública para discutir a situação. Veja o que acontece. Os flanelinhas, normalmente eles são absorvidos por quem ganha esse processo licitatório. É praxe em outras cidades para que esse segmento também não fique sem emprego. Eles recebem um treinamento, recebem carteira assinada e passam então a participar de forma legal, eu diria, desse processo de controle do estacionamento. Agora é um assunto sempre delicado, porque hoje você ou não paga, ou normalmente dá 50 centavos, 20 centavos para um flanelinha, como você colocou, guardar, né, entre aspas, o seu carro. O estacionamento rotativo, ele tem um custo, né? E aí você já passa a ter normalmente uma tarifa diferente dessa que você hoje está habituado a pagar para um flanelinha. Então, pode ser mais caro, né? Normalmente é mais caro. É fato isso. 75 centavos, R$ 1,00, R$ 1,50, depende do local. Mas se o cidadão tiver a segurança de que o veículo vai receber o tratamento adequado, de que ninguém vai mexer no veículo, eu acho que ninguém se importaria. Né? Esse é o grande detalhe, né? O município, então, ele passa a ser responsável pelo seu veículo. Então, existe o custo seguro, né? O flanelinha não tem seguro, né? Já o município teria que garantir a segurança do seu carro. Então, isso implica em uma tarifação maior. Mas existem os ganhos significativos, eu diria, para o comércio, né? Que passa a ter a oportunidade de ter uma carga e descarga regulamentada, de forma tranquila. Querendo mais, pode até pagar por isso, mensalidades, e também a rotatividade das áreas de estacionamento para quem vai fazer as suas compras. Vai parar 1 hora, meia hora, 2 horas. Hoje nós temos a seguinte situação: uma pessoa que trabalha numa loja ou trabalha num órgão público chega e estaciona o carro. E ali fica durante o dia inteiro. Ou seja, quem tem que correr atrás, digamos assim, de uma vaga, na realidade é aquela pessoa que precisaria só de 30 minutos. Então, os estacionamentos privativos, que é uma outra coisa que também a gente vai controlar, também é uma prerrogativa da RB Trans fazer esse controle do município, passam então a ter aquelas vagas mensais. Já que você trabalha no centro e precisa de uma vaga, ou você vai utilizar o transporte coletivo ou o transporte individual, ou então vai pagar a mensalidade da sua vaga no estacionamento privativo. O estacionamento da via pública é essa rotatividade para atender a demanda de comércio e de pessoas que vão a instituições públicas resolver pequenos problemas. Em relação ao plano diretor, de forma simplificada, como é que a RB Trans pretende colocar o trânsito dentro da discussão do plano diretor? Como é que isso, pretende não, como é que isso já está sendo feito? Conseguimos aí uma excelente parceria, né? Um recurso através do governo do estado, o BNDES, para fazer o plano diretor. Com tantos incrementos na nossa malha viária, né, que vem sendo proporcionados, precisa então fazer essa análise do agora e do futuro, dos próximos 10, 15 anos, de como vai funcionar a cidade de Rio Branco em termos de trânsito e transporte. Hoje temos uma malha viária bastante complicada, a cidade cresceu desordenadamente e o plano diretor de trânsito e transporte ele vai ser agregado ao plano diretor hoje em discussão em fase final, né, para sua implementação. Então são medidas a curto, médio e longo prazo que serão indicadas, né, diante desses estudos de origem e destino, estudos dos interesses da nossa comunidade em relação ao trânsito e transporte. Hoje temos um sistema de transporte que migra todo ele para o terminal urbano na área central da cidade. Imagine se nós tivéssemos mais 2 terminais ou 2 microterminais interligando bairros, né? Você sai do Xavier Maia, obrigatoriamente vai até o terminal urbano e depois pega um segundo ônibus para ir ao FAC. Né? Se houvesse a possibilidade, então, de sair de um bairro como Xavier Maia, ir para o FAC ir pelo FAC direto, descer no bosque, fazer uma integração e ir para o FAC. Ou então passar pelo bairro da Paz, chegar lá no Conjunto Ruilino, o FAC. Então essas ligações precisam ser feitas, senão a cidade não tem como continuar absorvendo na área central tanta demanda de carga, de ônibus, de tanta coisa. Então o plano diretor cria áreas para trânsito de cargas, né? Apresenta novas possibilidades para o transporte coletivo, faz uma distribuição melhor, eu diria, de acordo com as necessidades e os anseios da comunidade e
para o crescimento da cidade de uma forma ordenada. Ricardo, para finalizar a nossa conversa, em relação ao preço de passagens, a RB Trans também coloca o dedo dela aí nesse tema. De que forma os empresários falam que eles custeiam muitas passagens gratuitas? De que forma essa gratuidade poderia ser reduzida para que o preço da passagem ao passageiro comum pudesse também ser reduzido? Na realidade, várias coisas impactam no preço da passagem de ônibus, né? A gratuidade com certeza é uma. Hoje a cidade de Rio Branco ela não tem esse referencial claro de dizer assim, todas as gratuidades foram tratadas ao longo dos anos com extremo rigor, o extremo controle, digamos assim. Temos um banco de dados, esse banco de dados nós não consideramos ele 100% confiável, temos que rever esse banco de dados. Isso vai ser feito. A nossa expectativa é de que seja feito com a implantação de um sistema de bilhetagem eletrônica, que está dentro da previsão contratual com as empresas. Então, todas as pessoas que hoje têm a gratuidade passariam obrigatoriamente por uma revisão das suas gratuidades, né? Esperamos aí, talvez, encontrar algumas pessoas que receberam ao longo dos anos benefícios que hoje já não teriam mais direito. São pessoas que na época tinham direito ao benefício e hoje já não tem mais porque era alguma lesão temporária, era alguma coisa e quem sabe até alguma gratuidade que foi dada indevidamente. Mas nós não temos esse universo. Pode ser trabalhar por especulação. Agora, existem outros fatores. Esse que eu falei anteriormente de rever a questão das linhas otimizar quilômetro. A relação com o trabalhador pesa muito dentro da tarifa. Então, agora, existe uma discussão do dissídio da categoria dos motoristas e cobradores junto com as empresas, está sendo discutido, né? Que é, por exemplo, um banco de horas. Né? São horários em que o trabalhador trabalha um determinado período e acumula acumula horas para trabalhar em outro. Tudo isso impacta na tarifa. Então, a gente tem essa visão da gratuidade, ela não é a única, né? Existe também uma necessidade das empresas otimizarem os seus recursos materiais, combustível, equipamentos, máquinas. Então, todo esse conjunto a RB Trans acompanha, está monitorando, porque se a gente não tiver efetivamente olhando de perto, no final do ano a gente tem aquele tradicional problema de aumento de passagens. Agora, o controle tem que ser efetivamente da RB Trans. Ricardo, infelizmente nosso tempo acabou. Falar sobre trânsito, a gente sempre fica com a sensação de que deixou alguma coisa importante por ser dita, mas eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Ideias da Aldeia. Eu agradeço muito aí a oportunidade de trazer esses esclarecimentos, né, e coloco a RB Trans então à disposição da nossa comunidade, mais uma vez, para sugestões, reclamações, enfim. Estamos lá crescendo gradativamente e só gostaria de frisar uma coisa que o nosso prefeito sempre diz, né, o prefeito tem tido uma visão muito aberta em relação ao trânsito e ao transporte, está querendo avançar muito nisso aí, quer fechar essa gestão com grandes avanços, nós estamos confiantes que vai ser uma grande administração nesse ponto. Agora, gostaríamos de deixar claro que o órgão é novo, né, está em crescimento, então que as pessoas tenham paciência, que todos os nossos serviços vão chegar gradativamente a toda a nossa comunidade. Então, obrigado pela oportunidade. Mais uma vez, obrigado pela sua presença e esse foi o Ideias da Aldeia de hoje. Você que nos acompanhou, obrigado pela sua atenção e contamos com ela no próximo encontro.